Cara, eu acho o seguinte, a situação de IRB, ela é uma situação muito complexa, muito difícil. O negócio de resseguros, poucas pessoas entendem na profundidade que precisa ser entendido. Cara, eu não consigo entender o negócio de resseguros. Então, se eu não consigo entender o negócio, já é um ponto de atenção onde eu preciso ficar fora. Né? E mesmo investidores muito grandes, às vezes o cara fala, eu deixo passar porque é um negócio muito complexo. O negócio de resseguros é muito complexo. Né? Então, a IRB, muitas pessoas entraram numa pilha porque o Barça entrou. Né? Só que o cara tem que entender que o Barça entrou com, sei lá, 1%. Às vezes nem isso. Né? Aí tem cara que coloca 50%, coloca o patrimônio. Você tá ficando maluco. Vende casa. Vende casa. Coloca... Não, pelo amor de Deus. Né? Eu acho, inclusive, que pessoas que estão começando não deveriam pensar nisso. A pessoa tem que focar em boas empresas para se atingir seus objetivos. Uma vez que você atingiu, cara, se você quiser especular com alguma coisa, você vai especular. Porque senão, Luan, você tira muito foco do que realmente interessa. E o cara fica nervoso, fica olhando cotação, abre o home broker, vê se tá caindo, subindo o IRB, aí o cara dorme mal e não sei o quê. Cara, isso é loucura. Aí não é investimento, aí você tá vivendo para investimento o tempo todo. Né? E numa especulação. Então a empresa, ela é um momento difícil. Né? Eu só lembro de um caso muito parecido com o IRB na época das empresas X, que foi usada mídia, sabe, várias notas de imprensa. Inscrição porque tá faltando capital, né, que para fazer a cobertura lá exigida pela SUSESP. Então assim, o que acontece? É um caso muito complexo, é um caso que vai demorar pra caramba. O cara vai ter que ter paciência, né? Ele vai ter que usar de preferência um dinheiro de pinga e esquece lá. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aí uma pessoa que é muito comprometida e competente que está ajudando, que é a Loise, tá no conselho, que né? está agora na IRB, ajudando, de estar começando lá, né? Então tem pessoas comprometidas e que querem reverter a situação da empresa, isso é fato, né? E a Loise tem uma experiência muito grande, que já fez um trabalho brilhante de turnaround na Eternit. Sim. Né? Então, gente boa e gente interessada em mudar o cenário a gente tem. Agora, você vai ter que ter uma paciência. E talvez isso vai demorar muito. E provavelmente essa demora, o dia que chegar esse resultado, a grande maioria já ficou para trás. Então ela é uma empresa que é para poucos, eu acho. Para poucos, e você tem que colocar pouco se você quiser entrar nesse tipo de empresa. Nunca com muita coisa. E paciência, vai precisar de paciência. Tenha muita paciência, né? É uma empresa que eu tô fora. Você fica fora? Eu fico fora. O Jean, tem uma empresa que o Ruiz investia ou investe, ainda não sei, que é a Oi. A Oi vocês acabam estudando lá ou não? Não. Não, a Oi você já fica de fora de vez. Já. Praticamente virou pó agora, né? Virou pó, tá 20 centavos, né? Pois é, cara. Eu não estudo também, assim, eu acho que cara, muita gente apostava nisso aí como bilhetão da sorte, né? Muita gente. Quer ver? Ó, galera, comentem aqui quem comprou um pouquinho de Oi. A maioria do pessoal vai comentar um pouquinho de Oi. Mas tem outra que eu acho que você tem. E eu acho que muitos barcianos aqui. Quem é barciano raiz deve ter, que é a Sanepar. Cara, não tem. Não tem Sanepar? Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas. Primeiro que, assim, eu tenho um pouco de preocupação em relação a como essas empresas de saneamento vão ser afetadas com base no marco legal do saneamento que foi aprovado. Eu acho que essas empresas vão precisar de grandes investimentos. Algumas falam que elas já cobrem, tá, o marco. Mas, cara, sabe quando você tá com a pulga atrás da orelha? Eu acho que não cobre. Sim. Acho que vai precisar de grandes investimentos, e grandes investimentos significa poucos dividendos. Entendi, vai ter que investir bastante, o acionista vai ficar em segundo plano. Exatamente. Né? Então, assim, eu não me sinto confortável, eu não tô vendo com bons olhos essas empresas nesse momento, não. Para entrar numa empresa dessa, precisaria de uma margem de desconto muito grande. Eu não vejo isso ainda. Eu acho que tem empresas que têm condições de beneficiar mais do que as de saneamento. Então, vou te dar um exemplo. O Unipar, que vende, né, o cloro
para essas empresas, provavelmente vai se beneficiar disso. Mas então, o que o pessoal vê hoje, né? A Unipar, R$ 110. Mas ainda será uma boa para entrada? Muito caro. Ou já tá muito caro? Aqui na pandemia bateu, deixa eu até pegar aqui. Deve ter sido uns 50, não? Nossa, ela pegou, ó, há 6 meses atrás ela bateu 79. Pois é. E agora 110, né? E pagando dividendo, né? E pagando dividendos. E ela descendo pagando dividendos. Foi. Mas assim, cara, eu acho que são empresas que precisam ter um pouco mais de atenção, sabe? Não sei. Eu acho que precisa entender melhor o marco, ver se essas empresas estão atendendo 100%, porque, cara, vai ser investimento alto. E tem um movimento também de alguns municípios assumindo concessões. Entendi. Então, a empresa está assumindo essas concessões ou fala, eu vou fazer um investimento próprio em vez de ficar na mão dessas empresas. Então, cara, tem que ficar atento. Eu acho que tem grandes mudanças aí pela frente. Quem estiver posicionado nessas empresas precisa acompanhar de perto. Primeiro... Bom, eu estou aqui no dashboard do aplicativo, tá? Como você pode ver, eu estou aqui com aproximadamente 2.381,44 e o aplicativo funciona de forma muito simples, tá? Basta eu clicar aqui nesse botão aqui, ele vai pedir para você abrir o seu TikTok, tá? Clicou no botão azul, vai abrir o seu TikTok e pronto, você já começa a ganhar dinheiro. Basta ir assistindo os vídeos aqui, eu mesmo passo o dia inteiro agora vendo TikTok e estou ganhando uma boa grana com isso. Eu vou assistir 1 minutinho aqui e vamos ver o quanto que eu vou ganhar assistindo apenas 1 minuto de TikTok com esse aplicativo. Bom, passou aproximadamente 1 minuto aí que eu estou assistindo vídeos. Vamos ver quanto que eu ganhei lá no aplicativo. Ó, como vocês podem ver, eu estava com 2.381, se eu não me engano, né? E estou com 2.432, ou seja, aproximadamente R$50 aí em 1 único minuto. Esse aplicativo é foda. O investimento, ele não é um fim, ele é um meio, né? Ele é uma jornada e essa jornada nunca acaba. A gente acabou de falar do Bassi aqui, que está há mais de 50 anos fazendo a mesma coisa. E essa jornada ela tem que ser prazerosa para as pessoas, né? Você tem que curtir. Às vezes as pessoas elas ficam muito focadas só na quando eu vou chegar, como eu vou chegar. Só que esquece que isso aí é uma coisa para a vida inteira, né? E você tem que curtir ao longo da sua vida, porque quando você está fazendo um investimento para você aposentar, né, para você ter uma liberdade, um complemento de renda, no final das contas o objetivo final é só um, cara, a gente comprar tempo, ganhar tempo. Tempo para quê? É tempo para a gente conseguir fazer o que a gente quer, da forma que a gente quiser. Eu não tô falando de parar de trabalhar, longe disso, tá? O que eu tô falando é a pessoa, ela realmente escolher, né, ter a opção de escolher como ela vai melhor empregar o tempo dela. Então, por exemplo, igual você falou, eu quero passear com a minha família. Eu quero vir aqui no podcast, eu quero trabalhar com algo que seja prazeroso, né? Então, quando você tem essa oportunidade, né, essa trajetória de investimento, ela vai te proporcionar esse tempo, né? E você vai conseguir curtir a sua família, vai conseguir curtir aí seus filhos, né? Então você vai realmente ter uma qualidade de vida muito superior. E aí, para quem tá deixando de investir, o que eu costumo falar é o seguinte: o nada o cara já tem. Isso é com certeza. Hoje o que o cara tem se o cara não tá investindo, não tá fazendo nada, ele não vai ter nada. Então assim, ele parte do zero. Porque se o sujeito ele tá pensando que ele vai conseguir aposentar, receber uma aposentadoria do governo, do INSS, ou mesmo uma aposentadoria privada, provavelmente isso vai dar errado no futuro. Então, se a pessoa ela não começar, se ela não assumir as rédeas e a partir de agora começar a fazer alguma coisa, dificilmente ela vai construir alguma coisa no futuro. E aí, cara, o que você conseguir desse momento de hoje em diante que você começou é lucro, porque igual eu falei, o nada você já tem. O nada você já tá com você o nada, né? Então você vai inevitavelmente, né, conseguir algo que vai te complementar a renda, que vai te dar um futuro tranquilo, você comprar o seu tempo, né, mas você precisa começar, né? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é começar, cara. Eu vejo que existe, assim, as pessoas que a gente conversa, eu tenho medo, eu não sei se vai, né? E, cara, você precisa em algum momento acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em alguma coisa, seguir,
né? Fechar o olho, não olhar para trás e vambora, porque o resultado ele vai acontecer. E o resultado a gente vê acontecendo, não só que já aconteceu com a gente, mas acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o exemplo, igual ontem que a gente estava lá, né, com várias pessoas chegando, cara, eu tô vendo acontecendo, a mágica tá acontecendo, né? E uma vez que a coisa realmente começa a andar, o cara não para mais, né? O único risco que o cara tem nesse processo todo é ele ficar viciado, né? Viciado em comprar mais. Então, eu vou comprar, sei lá, uma pizza dá tantas Klabin, uma pizza dá tantos Banco do Brasil. O cara começa a fazer cálculos de quanto que daria. O pessoal gosta de fazer com a Itaúsa, né? Que é 10 conto, mais ou menos. Pois é. Então, cara, é um processo que é super divertido, é super legal. E o processo, ele precisa ser leve, cara. Se o cara, ele passa o dia inteiro, na minha opinião, olhando bolsa de valores, olhando cotação, cara, tem alguma coisa errada. Porque assim, se você não vive de bolsa, se você não vive de mercado, você tem que focar onde, Luan? Você tem que focar no seu trabalho, cara. Você tem que focar aonde te traz renda, né? Então o cara precisa focar no trabalho dele, para que ele tenha uma especialização, para que ele consiga ganhar mais, tentar buscar uma segunda fonte de renda, para no final o quê? Aumentar o aporte dele, para que ele consiga acelerar o processo de independência que ele colocou como objetivo de vida. Né? E isso, cara, tem que ser um compromisso. Né? Tem que ser realmente uma prioridade na sua vida. Se você não estabelecer isso como uma prioridade, várias coisas vão passar na frente. Talvez você vai comprar um carro que você não precisava, talvez você vai gastar num apartamento, em algo mais caro. Por quê? Porque você elencou uma prioridade secundária para o investimento. Então, se você elenca o investimento como prioridade na sua vida, cara, você vai procurar o quê? Trazer mais renda, mais recurso para atingir o objetivo mais rápido. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.